Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Badalando Podcast e a gente está dando continuidade a esse papo sobre gestão e políticas públicas, né, para o nosso mercado da cultura. Então vocês estão acompanhando aí, trouxemos os candidatos e candidatas, né, à Prefeitura de Aracaju. Então essa caminhada ainda continua, ainda tem outros candidatos e candidatas para vir. Espero que vocês estejam curtindo, porque é uma construção que a gente vem fazendo ao longo do tempo, mostrando que o nosso mercado da cultura é tão grande, né, que às vezes nem as pessoas que deveriam saber do tamanho dele sabem, e a gente está usando esse espaço que a gente tem aqui para que possa auxiliar o novo prefeito ou a nova prefeita de Aracaju tenha um pouco mais de olhar, né, de desenvolvimento para a nossa cultura, certo? Bom, vocês já sabem que toda segunda, 8 horas, tem esse encontro aqui marcado, mas que fica gravado esse conteúdo, vocês podem assistir a hora que vocês quiserem. Então, se você já não segue a gente, se inscreve, curta, compartilhe. É muito importante a sua participação, esse conteúdo é feito para você. A gente sempre mostra aqui histórias de sergipanos e sergipanas que fazem, acontecem, e nem sempre você conhece. Quando conhece, começa a dar até mais valor das coisas que são produzidas e realizadas aqui em Sergipe. Eu sou David Gonçalves, né? Já estamos aqui nessa caminhada há bastante tempo, né? Quase 70 episódios aqui com vocês, e já queria apresentar a nossa convidada de hoje. A nossa convidada é uma pessoa muito influente nas redes sociais, é uma jornalista aí de carreira, com vasta experiência no setor público, no setor privado. Ela tem uma defesa muito grande sobre a educação do nosso estado, é uma pessoa que trabalha muito com dados, é uma pessoa dinâmica, entendeu muito bem o lugar dela nas redes sociais, tem um destaque muito grande com suas informações e com suas matérias, e ela vai dizer aqui também que recebeu aí um chamado, vamos dizer assim, para disputar uma nova missão, que eu vou deixar que ela fale para vocês, e queria que vocês recebessem Gleice Queiroz. Rapaz, eu vou lhe dizer. Muito obrigada aí pela apresentação, Ó, viu? eu gosto de começar pegando na mão dos meus convidados, pra gente passar essa energia. Pra Precisando. gente é um prazer lhe receber, conhecer um pouco mais da sua história, entender sua trajetória e contar e saber aí das novidades, né? Tem muita coisa que você tá fazendo, e seja bem-vindo ao Badalando Podcast. Muito obrigada mesmo, viu, David? Eu fiquei até feliz agora com a apresentação, viu? Eu tento me virar, assim. Eu não sou jornalista, né? Mas eu gosto de tratar bem os convidados. Mas dá um show, viu? Dá um show mesmo. Então, David, eu sou jornalista, né? Eu sou a caçula de 19 irmãos. E eu fui a primeira... De 19 Sim. irmãos? E fui a primeira a ter acesso ao ensino superior. Caramba. E aí vem toda uma história, porque eu sou oriunda de escola pública, né? E eu cresci ouvindo meu pai dizendo e minha mãe que a caçula era a única que gostava de estudar. E aí, quando me formo, passo pela política, passo pelo desenvolvimento econômico, pelo esporte, mas chego na educação, para assessorar a educação como jornalista. E ali eu consegui enxergar a minha vida na escola pública. Né, que eu era, que se meus pais estivessem vivos hoje, eu diria, né, que a caçula era a única que gostava de estudar. É que a escola pública, negligenciada pelo poder público, pelos políticos governantes, expulsou os meus irmãos. Não foi acessível, né? Isso, não chegou até ele. Isso, né? E os dados até hoje confirma isso. E aí eu comecei a me ver na minha escola pública. Então, assim, eu passei 6 anos e foi um trabalho mais de pertencer. Eu sempre digo que eu pertenço, eu sou a escola pública, né? Então, assim, e quando eu saio da escola pública, que concluí o ensino médio, eu, como iludida que eu era a única filha que gostava de estudar, e tentei passar na Universidade Federal, não consegui, e aí arrisquei uma universidade privada, né? E aí meu pai sacrificou muito a vida dele financeira. Eu lembro que uma vez minha irmã falou que precisava fazer uma reforma no banheiro, e aí meu pai disse, olha, só quando a caçula se formar. E aí ele faleceu 6 meses antes de eu me formar. Cara. E aí eu vi minha vida toda também desandar nesse período, mas consegui. Eu digo que saí da universidade, devendo a universidade,
E depois de 1 ano e meio, eu voltei lá, quitei e peguei meu diploma. Por isso que minha DRT é diferente dos meus colegas da época. Entendi. E aí, quando foi agora, acho que tem 2 anos, né, por aí, 2 anos e meio, eu tentei uma vaga no mestrado da Universidade Federal, mas assim, não tinha esperança, né, porque se eu não tinha esperança de passar uma graduação, imagine um mestrado. E aí eu fui selecionada e concluí agora o mestrado, tem um mês e pouco por aí, e o meu estudo foi a cobertura midiática da escola pública sergipana. Se a mídia contribui com a péssima imagem que a escola pública tem hoje, né? Então, assim, foi um trabalho muito formidável, né? Foi um trajeto que me fez ainda enxergar, né? De como a escola pública precisa ser enxergada e precisa ter sua autoestima elevada. Com certeza. E aí, hoje mesmo que saiu o resultado do IDEB, eu fiquei lembrando muita coisa sobre a escola pública, né? Então, a gente tá andando, mas ainda a passos muito lentos. Mas, Gleice, rapidinho, antes de... Porque, tipo assim, você já deu aí, já mostrou aí pra que veio. Mas, assim, eu sempre gosto de saber também dos meus convidados a formação dessa trajetória, né? Uma coisa que você me falou que chama muita atenção é que você é a caçula de 19 irmãos e que foi a primeira a concluir um ensino superior na sua família, né? E aí o que acontece? Você se forma em jornalismo, mas como é que se dá essa decisão? Porque você começa na escola pública, né? E numa época que talvez fosse até um pouco melhor o ensino do que hoje, não sei, aí você pode falar pra gente. Mas como é que você tem a decisão de, poxa, eu vou seguir pelo jornalismo? Talvez seja por você estar ali naquela situação que você tá e deve ter traçado muitas batalhas até conseguir chegar onde você está hoje, né? De você ter a voz, de poder ir atrás das informações. Como é que se deu essa escolha pro jornalismo? Rapaz, desde a infância, por incrível que pareça, assim, eu sempre fui conhecida pela menina que sabia as primeiras coisas na rua. Eu sou de Maruim, então a rua é General Siqueira. Então, assim, ela sabe de tudo. Então, eu chegava primeiro com a notícia. Então, com a notícia, com a fofoca, com o que for. E aí você vai crescendo, as pessoas dizendo, ela nasceu para ser ela vai ser jornalista, ela vai ser repórter. Ela vai ser repórter. E você vai crescendo e você vai se enxergando como repórter, como jornalista. Então, quando eu decidi, quando eu estava ainda chegando no ensino médio, eu já tinha decisão que eu queria ser jornalista. Então, e quando eu comecei a cursar jornalismo, eu não imaginava que eu ia cair no jornalismo político. Né? Eu imaginava que eu seria uma colunista social, gospel. Que eu lembro que eu venho de lá evangélico, né? Eu lembro que quando eu comecei a cursar jornalismo, eu fiz um estágiozinho em um blog que tinha de um amigo nosso, que é Kleber. Sim. E aí eu tinha uma coluna lá, que era uma coluna de fofoca gospel. Sim. E era muito engraçado. Como seria uma fofoca gospel? Agora eu fiquei curioso. Como seria? Eu dizia, diz as santas línguas. E eu divulgava o look do culto. Hoje fulana foi pro culto tal, com a roupa, com o look tal, tal. O casal ioiô da igreja tal, tal, separado mais uma vez, sabe? Então, assim... Isso era uma espécie de Thaís Bezerra. Isso, da comunidade evangélica. Então, assim, eu já achava que eu ficaria no colunismo social gospel, né? Acho que talvez eu estaria bem melhor, não sei também. Mas aí... E aí a gente vai, como eu era jornalista da comunidade evangélica, né? Eu lembro que eu fui participar de uma reunião, acho que sobre uma universidade de Aracaju, que é lei, ter uma festa gospel. Sim. E aí eu lembro que eu estava conversando com esse meu amigo do dono do blog, e ele falou assim, eu estou indo para uma reunião lá na prefeitura, porque vão fazer a festa de Aracaju. E lá ele me levou e a gente começou a conversar. E eu comecei a opinar sobre a festa. Com 2 dias, eu lembro que o ex-deputado, pastor Arthur, mandou me chamar e perguntou se eu não queria trabalhar com ele. Olha. Aí eu falei, mas eu ainda estou estudando. Não, mas você vem trabalhar com a gente, você fica como estágio, tudo. E aí eu comecei com eles, né, com os pastores, inclusive, da Universal. E aí a gente foi. Aí começamos. Aí eu já gostava de política também. Certo. Né? A minha adolescência era fazendo roteiro político na minha cidade, era brigando. Assim, meu candidato perdia, eu passava 1 mês de casa escondida, né? Porque eu fazia... Meu candidato ganhava, eu passava uma semana fazendo protesto, quebrando pote na porta de prefeito, levando mala velha. Então, assim, fui criada nesse ambiente. Eu sempre digo que eu aprendi... Quando eu vim trabalhar no governo, eu aprendi muito... Quando eu vim trabalhar na gestão pública, eu aprendi muito sobre republicanismo. Entendeu?
E eu aprendi muito isso com Dera também. Eu levava muita política de que se você não vota no meu candidato, você é meu inimigo. Hoje não, a gente tem a democracia e que é uma coisa que a gente celebra muito. Então, eu sempre gostei de política. Eu lembro que não tinha esses palanques, a gente abria um caminhão e fazia o comício no caminhão. E eu fazia o roteiro, olha, a gente tem que começar pelo Lachees e Ideias. Então, assim, eu gostava já de política. Então, por que eu gostava de política? Porque como minha casa não tinha televisão, por isso que são 19. Eu já percebi. Era pecado assistir televisão. Então, meu pai ouvia muito rádio. Então, Entendi. eu acordava com Laércio Miranda. O que eu sabia sobre a política do Brasil, eu sabia pela Voz do Brasil. Entendi. Então, assim, quem ouve rádio muito. Por isso que eu sou apaixonada pelo formato do podcast, porque vem de rádio, Isso. né? E vem na dinâmica de ouvir a hora que quer. E aí, eu cresci ouvindo rádio. Então, eu acordava ouvindo rádio, eu ia dormir ouvindo rádio. Então, assim, lógico, assisti televisão fugindo da casa, né? Dos meus pais, para poder assistir televisão, na casa dos vizinhos. Mas a minha formação toda vinha de rádio. E quem ouve rádio tem tendência a gostar de política. Eu sempre digo isso. Sim. Então, assim. Porque o rádio é um veículo que ele consegue entregar, acho que primeiro que todo mundo, né? Porque é acessível para todo mundo e é ao vivo, então a notícia acontece, ele já dá a notícia e aquilo chega para muitas pessoas muito rápido, né? Principalmente nessa época, né? Sim, principalmente nessa época. E assim, quando surgiu o Twitter, eu acho que ali todo mundo virou um analista político, né? Exatamente. Eu sempre digo isso. E aí, por mais que a gente usasse o Twitter para dizer, olha, tô indo agora em tal lugar, mas o Twitter levantou muito debate político, Sim. né? Quando surgiu o Twitter, principalmente aqui. Então, ali eu começava a comentar. É tanto que eu digo hoje às pessoas, assim, quando eu vou ministrar algum curso, em alguma palestra sobre jornalismo político, eu fui agora recentemente na UFES, eu disse para os meninos lá, olha, quer jornalismo político? Comecem, vá à Câmara Municipal do seu município e transmita o que vocês enxergaram. Crie uma conta no Twitter e lá você faça comentário sobre aquela sessão que teve na Câmara. Olha, hoje foi uma votação polêmica. Se quer jornalismo político, eu não acho que... Já tem uma dica, já Isso, pega e já anota. é um dos caminhos, aí, é um dos caminhos para você começar a ter até a sua própria visão sobre a política, né? Porque você compartilha ali, outras pessoas podem até não concordar. E um amigo falou, mas eu acho o Twitter tão solitário, mas é justamente por isso. Quem vai no seu Twitter vai porque quer saber de alguma coisa. Exatamente. Entendeu? Então, assim, na época, eu lembro que o Deda, quando começou a usar o Twitter, eu fui a primeira pessoa que ele comunicou, que ele conversou. Ele disse, eu estou agora no Twitter aqui, isso aqui. E aí eu lembro que ele separava uma noite durante a semana para despachar no Twitter. Então você vai, e aí ali eu comecei a ser enxergado, olha, a gente tem uma vaga de assessoria, então vamos chamar Gleice. Então você vai, e aí começou. Então, Agora, Gleice, um pouquinho antes aí, só para entender também, porque você fala da sua formação política, que já começou lá em Maruim, você ainda muito nova, né? Nem começando ainda o curso, né, de jornalismo. Você tinha alguma referência? E eu sempre pergunto, porque assim, a gente fez aqui uma temporada, né, no mês da mulher, e eu recebi 8 mulheres aqui incríveis, com histórias diversas e tal. E esse a gente sabe que o mundo da política ele ainda é muito masculino ainda, né? sim, muito, Hoje, obviamente, com essa ascensão, vamos dizer assim, não é ascensão, eu acho que com esse respeito do direito da mulher, né? Esse esforço, né? Porque há um esforço mesmo. Então, aí hoje você já tem muitas mulheres e tal, mas naquela época talvez não. Mas tinha alguma referência sua desde aquele início que diz, poxa, fulana tá ali fazendo, ou não tinha e você queria colocar o seu lugar, porque você falou que você pautava. E essas ideias eram bem aceitas? Então, eu nunca tive, justamente por não ter mulher na política, eu nunca tive, na minha adolescência, uma admiração por uma mulher. Né, para ter uma mulher no comando. Então, assim, me inspirar numa mulher. Né? Hoje a gente tem várias. Avançamos muito no quesito nacional. Mas, primeiro que... Mas eu gosto... Mas, assim, como eu lembro como hoje, era eu e 2 amigas. Um irmão dela era vereador. Então, eles faziam questão de me ouvir porque eu fazia o roteirozinho, saindo de tal bairro,
que eu lembro que era o bairro Lachês, para chegar no conjunto. Então, é um trajeto enorme, é muito grande, isso, você tem que andar muito. É tanto porque quando eu começava a campanha, eu dizia logo, eu saio nua se ele perder. Aí, quando eu perdia, o povo ia saber se eu ia sair nua mesmo, e eu não saía de casa. Assim, é impressionante. E eu agradeço muito de ter evoluído muito na política, porque você imagina se a gente vem... Não, e eu vou dizer com você, vou lhe dizer uma coisa. Não mudou isso no interior. É Né? impressionante, não mudou. É porque vira também uma disputa meio que time de futebol, né? Isso. Torcida, Não, a né? política, ela mexe muito com a emoção, né? É muito do emocional. É igual a torcer por um time de futebol. Então, é por isso que eu tô até fazendo análise sobre partidos que perdem as eleições. Porque, assim, já tem um estudo que mostra que quanto mais um time de futebol perde um título, né, ele vai perdendo, ele não vai aderindo novos torcedores. Sim. Né? Acho que só o Flamengo que deve ser uma coisa bem, não sei. E aí, eu quero saber se a política também tem disso, Certo. entendeu? Um exemplo de partidos que já estiveram no poder e está perdendo aí em cada eleição. Se ele perde filiados, já cheguei à conclusão, mas se ele perde a força também. Entendi. Sabe? Então, assim, eu tô até querendo fazer esse estudo, avançar com esse estudo. Não sei como é que eu vou avançar. E aí, tipo assim, quando você começa a trabalhar, né, como estagiária primeiro, né, na política, onde você entra, esse mercado também, digamos assim, o jornalismo político, você já tinha outras mulheres também? Como era quando você chega para o ambiente? Porque é importante para mim entender aqui e compartilhar com nossa audiência esses momentos, sabe? Porque, poxa, eu quero ser jornalista. Massa, aí você começa a estudar e tal. E tem uma oportunidade de ir para um caminho da política que você viveu muito na sua infância, né? Não foi um negócio que lhe causou estranheza, mas profissionalmente talvez você não, né? Então, é diferente da faculdade. Eu fui notada, por exemplo, eu trabalhei em campanhas eleitorais, trabalhei na de Jackson, na de Belivaldo, e que são campanhas vitoriosas também, trabalhei na de Edivaldo Nogueira, também campanha vitoriosa, e eu fui enxergada. Eu lembro que quando começou a era do Facebook, você vê tudo nas redes sociais, né? Quando começou a era do Facebook, eu criei as rapidinhas. E aí eu fazia pequenos comentários políticos. E ali eu fui notada pela campanha. Olha, ela tem uma visão... Qual foi a primeira que ele notou, assim? Quem foi o primeiro a ele notar? Carlos Cauê, né? É um marqueteiro aí que a gente tem, é um dos melhores marqueteiros também. Ele falou, olha, vamos chamar a Gleice para a campanha. E eu ficava justamente na parte da análise do que diz o adversário. Entendi. Então, mas assim, você tem que também se dedicar. Um exemplo, quando eu caí na política, no jornalismo político, eu fui me especializar em análise de discurso. Porque, às vezes, o político vai dar entrevista, não diz a você o que você perguntou, mas, em algum momento, ele responde o que você perguntou e você analisa no discurso. Então, aí eu fui me especializei, fiz uma matéria chamada Ciências da Política na Universidade Federal, que eu amei, amei muito, porque ali eu comecei a entender mesmo a nossa política. Por exemplo, eu não sabia que só o Brasil tem um centrão. Você vê como a nossa política... Só o Brasil tem um centrão. O país do mundo... O Brasil é o único que tem um centrão. É impressionante. E ele não atua como partido. Ele não atua, porque ele tem vários partidos. Então, assim, para mim, conseguir entender o centrão foi uma das coisas para conseguir entender a política. Mas depois de entender isso, você conseguiu entender também a política de Sergipe, porque a política de Sergipe também tem particularidades, né? Eu fiquei tentando entender quem é o centrão na nossa terra aqui, porque o centrão ele sempre está no poder. Ele não sai do poder, ele sempre está no poder. Então, ele se movimenta para permanecer no poder. Então, eu falei, gente, quem é o centrão de Sergipe? Quem é o centrão de Aracaju? Então, assim, é o que eu digo, assim, tem que buscar também conhecimento. Porque senão você vai sempre... porque você vai acabar você sempre sendo pautada pelo político. E quando você é pautada apenas pelo político, aí você escreve o que o político quer o tempo todo. Então, não tem como. E o jornalismo político, eu acredito que ele é de inquietação. Aliás, o jornalismo por si só já é um incômodo, né? É uma profissão que incomoda e a própria psicologia se explica. Ele, feito por uma mulher, ele é mais incômodo ainda. Eu acho que a psicologia também explica isso. Porque tem um machismo ainda enraizado mesmo. E é uma mulher incomodando, é uma mulher questionando, sabe? Então, mas assim, eu fui buscar
Eu já tinha a paixãozinha, mas eu fui buscar, me especializar, sabe? E aí estamos aí caminhando, né? E aí chega agora, há um ano e pouco, eu estou no Jornalismo Independente há um ano e pouco, um ano e meio. E aí eu lancei um blog e fiquei na linha independente com educação e política. Esse termo, inclusive, o jornalismo independente, sendo falado como vem sido falado nesses um ano e meio que você começou, eu acho que nunca se falou tanto em jornalismo independente em Sergipe depois da sua atuação. É impressão minha ou de fato esse jornalismo independente ele sempre teve destaque e você também buscou referência na hora de fazer? Porque você sai de um trabalho de anos na gestão pública, né? No governo, né? Isso, Você 14 estava anos. na educação, né, do governo. Isso. E aí você toma essa decisão de ir para o independente. Como foi isso para você e como era esse mercado do jornalismo independente quando você começa? Rapaz, o jornalismo independente é insustentável, primeiro. É insustentável. E aí, mas no meu caso, foi a única saída. Eu sempre digo que o jornal independente só me deu dor de cabeça, só me deu oficial de justiça na minha porta, só me deu dor de cabeça. Mas foi também quem me engrandeceu nas redes. Foi quem me fez, assim, me sentir... Que eu sou, porque eu digo sempre, eu estou assessora, eu estou candidata a vereadora, eu estou vereadora, enfim. Mas eu sou jornalista, e eu sou jornalista vitalícia, né? Vou morrer jornalista. E aí, o jornalismo independente, por que ele é insustentável? Porque ele não é atrativo para mercado publicitário. Ele é um caminho solitário, porque nós somos uma terra aqui ainda muito enraizada politicamente. Então, a maioria dos jornalistas trabalham com os políticos. Então, então, assim, é insustentável. Eu não sei como é que eu estou aguentando até um ano e meio aí, 1 ano e 8 meses que diga, mas foi um ato de sobrevivência, porque assim, eu sou uma jornalista que vi grandes mulheres saírem da gestão pública com o intuito de que deixa a poeira baixar que você volta, e elas nunca voltaram. Mulheres com potenciais de serem governadoras do meu estado. Eu tenho um caso de uma mulher que ela denunciou os péssimos médicos do SUS. Os médicos processaram ela. Para poder acalmar a coisa, disseram a ela, olha, sai um pouco de cena, deixa as coisas se acalmarem, depois você volta. Ela nunca voltou. E ela ganhou o processo contra os médicos, viu? Ela ganhou e destinou dinheiro para causas para ajudar na oncologia do nosso estado. E, por exemplo, e talvez essa atitude, se fosse com um homem, talvez não seria a mesma. Não é a mesma. Eu canso de ver. Por exemplo, eu tenho mania de eu sair com uma nota, uma matéria sobre o político me bloqueia. Eu sou bloqueada em vários perfis aqui. E eu vejo colegas jornalistas que criticam o político e quando estou no domingo tomando café lá no mercado, sabe? Então, assim, por que só enxerga a mulher como inimiga? É de onde vem o machismo, de onde vem... Eu sou bloqueada em vários perfis. Vários deputados me bloqueiam. Mas como é que você sabe que ele lhe bloqueou? Você vai lá ver? Porque assim, você viu o que fulano postou? Aí eu, não, quando eu vou lá, você está bloqueada. Aí eu falei, nossa, gente. Então assim, e aí por que eu tô bloqueada? Porque você noticiou que a mulher dele foi nomeada não sei aonde. Eu falei, mas gente, isso é dado público. Então assim, isso vem do machismo. E como é que você... Aí, tipo, até para você acompanhar a página dos políticos, dá trabalho, porque... Não, interessante que eles não sabem que pode bloquear, né? Você não pode... Nem pode bloquear uma pessoa comum, nem pode bloquear a imprensa, né? Se você paga o social media, por exemplo, com dinheiro público, você jamais pode bloquear uma pessoa. Porque você está usando ali a pessoa... Você está dizendo ali, olha, meu perfil, quem administra ele é pago com dinheiro público, então ele passa a ser público. E quando ele não bloqueia, ele manda mensagem para você? Acredito que deve ser... Sim, surge muito isso, assim, surge bastante. Justamente por isso, assim, do jornalismo independente, eu sempre perguntei para alguns colegas, porque, assim, a gente tem bons jornalistas independentes agora, assim, a gente tem a agência Mangue, que é uma agência maravilhosa, formidável. Inclusive, mandar um abraço pro pessoal do Mangue aí, que tem um trabalho, inclusive... formidável. Incrível e que ajuda muito, assim como você ajudou também em alguns momentos, quando a gente da cultura precisava de uma voz a mais,
né, dos problemas que a gente já passou, a gente chega lá depois, mas vai continuando aí. E aí a gente tem hoje uma parcela de jornalistas independentes, e eu lembro que começaram até a sair críticas dentro do próprio mercado. Sim. Ai, quer dizer que os outros são dependentes? Eu falei, não, gente, é que, inclusive, já tem universidades que fornecem a matéria jornalismo independente. Que legal. Para poder. Eu participei de um evento online que era uma roda de bate-papo para mostrar como é que sobrevive. E aí ele sobrevive de canais de assinatura, sabe? Se você perguntar, não sei se vocês um dia vão perguntar a Mangue quase não entra dinheiro ali. Então, assim, é insustentável o jornal independente. Só que, para mim, foi uma saída que eu precisei naquele momento. Senão, eu seria enterrada. Porque, senão, eu ia sair para poder a poeira baixar e eu não ia conseguir retornar. Quando eu ia conseguir retornar, eu ia conseguir retornar como? Se eu estava sem conhecimento, desconhecida, não sei como, sabe? Então, assim, foi um ato de sobrevivência. E eu vou lhe dizer, sabe aquela paixão, sabe aquele cara que a mulher gosta, mas a gente sabe que não vale nada? Eu sou jornalista independente. Porque eu vim de lá evangélico e eu sempre digo que o jornalismo independente, ele me deu voz. Eu sempre fui silenciada nas igrejas, porque é tanto que nas igrejas não tem pastora, né? Eu vim de uma igreja que não tem pastora. Então, a mulher nunca teve voz na igreja. Então, eu nunca fui ter voz na igreja. Então, eu fui silenciada na igreja, depois eu me formo, e aí eu acho que eu vou mudar o mundo e sou silenciada pelos cargos, porque os cargos exigem republicanismo. Ai, você silenciou porque você não queria perder seu cargo. Não, eu me silenciei porque eu era assessora. É porque as pessoas me perguntam muito isso aí. Por que você passou tantos anos calada? Porque eu era assessora. Então, e eu sempre respeitei, eu sempre entendi de republicanismo. Eu sempre entendi qual era o meu lugar como assessora. E aí o jornalismo me traz agora. Eu tenho um amigo meu que fala assim, cara, eu não consegui entender no começo, Gleice, eu achava que você estava ficando doida. Porque foi uma mudança muito drástica, assim. Ele falou, você sai do silêncio e você já vai para as redes sociais. Eu falei, então, cara... E assim, eu fui um momento... Eu passei por uma perseguição muito grande o ano passado e espero que tenha acabado. Tenha acabado. Acho que acabou. Eu acredito que acabou. Não sei. Mas eu sinto, assim, porque eu tô mais light, né? Então, eu sou uma pessoa que reage muito a ataques. Então, era uma tentativa de silenciar. Tipo assim, uma vez eu sentei com uma pessoa do sistema e eu não faço... Eu sento com qualquer pessoa. Eu não escondo isso. E ele disse assim pra mim, mas a gente nunca quis lhe perder. Aí eu disse, mas agora querem silenciar. Vocês agora querem silenciar. E aí a tentativa de silenciar me fez reagir muito. Você vê, se você pegar o ano passado alguns vídeos meus, você vai ver que eu dava cada estouro que era capaz de quebrar mesas. Inclusive, quando se fala em mesa, é outra coisa que a gente vê nas redes sociais, o talento que você tem na hora de arrumar e pensar uma mesa, né? É autocuidado. Aquilo ali, o amigo diz, ela tem, é o autocuidado. Ali é o momento que eu me cuido mesmo, assim. Eu tô até esses dias sem fazer, porque eu tô com a mente ansiosa, né? Minha mente é muito ansiosa, eu tô estudando muito, porque concorrer a uma vaga para ser vereador em Aracaju não é só uma decisão de blá, 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 né? A gente precisa estudar os dados de Aracaju, né? E lhe digo a você que eu tenho ficado estarrecida. Uma sensação também de que a gente vive na caixinha. A gente não quer saber, a gente vive na caixinha. Né? A gente vive, assim, por exemplo, eu passei 14 anos na gestão pública e passei 14 anos com essa galera, né? Então, assim, meio que você fecha os olhos também. E eu faço autocrítica sobre isso quando eu começo a me deparar com os dados. E não é só da área da educação, da saúde, em todas as áreas. Né? Todas as áreas a gente vê um dado muito ruim sobre a nossa capital, sobre o nosso estado. Enfim, e aí, quando eu decidi me candidatar, eu comecei a decidir estudar também, mas eu decidi não abrir mão de jornalismo independente. Agora, essa decisão sua, pelo que eu acompanhei nas redes, ele foi uma decisão também que não foi só você, né? Acho que as pessoas vira e mexe quando falava o nome. O seu nome veio também pelas redes, né? Isso. O deputado Jorge Passos e o vereador Ricardo Max, que são presidentes do meu partido... Seu partido é o? Cidadania. Cidadania. Né? Tem gente que me pergunta assim, por que você escolheu Cidadania? Eu falei, o Cidadania que me escolheu, gente. Eu nunca fui filiada a partido, mesmo gostando de política, mesmo assessorando políticos, mesmo estando nos bastidores há muitos anos, eu nunca fui filiada a partido nenhum. E aí, é sobre acolhimento, né? Assim, nesse período de tentativa de me silenciar, eles me acolheram bastante. Eu tive denúncias que eu não consegui... Eu lembro que eu denunciei uma prefeitura que tinha substituído 1.000 professores por 1.000 estagiários.
tiraram os Caramba. professores. Os professores iam se aposentando, eles se colocando em estagiário. Quando eu fui puxar, tinha quase 1.000 estagiários atuando como professores em sala de aula. Isso debaixo das ventas de todo mundo e ninguém enxergou. E eu lembro que quando eu comecei a denunciar, era aquela denúncia isolada, assim, solitária. E eu lembro que no dia que eu denunciei, 3 dias depois, ninguém falava nada. Eu fui jantar com um amigo. Quando eu olho a TV, tá passando propaganda do município, dizendo que ele investe na educação. Aí eu falei, pois eu vou colocar a Polícia Federal amanhã no seu município. Se você não reagir, vai a Polícia Federal pro seu município. Porque isso é crime. Isso é crime contra o maior mecanismo que protege a escola pública. Fundeb. O Fundeb, eu não preciso me preocupar com nenhum órgão estadual para poder atuar, para fiscalizar. O Fundeb abre as portas da Justiça Federal. É o maior mecanismo. O Fundeb, você fala muito do Fundeb. O que seria o Fundeb, pra galera já entender aí também? É o que financia a educação. É nacional. Na verdade, são 27 fundos. 27. E aí, os estados depositam lá. Certo. Então, Sergipe é um estado que não precisa de dinheiro do governo federal. Certo. Só que agora, foi o que o governo federal fez com o novo Fundeb. Decidiu que, para ter uma equidade de salário de professores no país. Porque você era com base em matrícula. Então, você tinha escola que tinha, vamos dar exemplo, 10 mil e a outra tinha R$700. Então, como é que vocês gerenciam? Como é que você administra uma conta dessa? Entendi. E aí ele coloca agora também que, além da matrícula, vai ter R$8.000 por estudantes. Até 8 mil por estudante. 6 vai. E em Sergipe, 32 municípios perderam essa verba. Perderam? Perderam a verba. Depois a gente fala sobre isso. Perderam a verba. Então, assim, quando eu vi que o prefeito, a resposta do prefeito era essa, olha, você denunciou, ninguém deu, mas eu coloquei uma campanha. E aí eu lembro que eu pedi ajuda ao deputado, e o deputado foi e levou para o plenário. Então, assim, falta muitas vagas de creches e de ensino fundamental em Aracaju. É gravíssimo o déficit de vagas aqui, muito grave. Você tem um número assim, sim, de creches, 53%. De déficit de vaga de creche. 53%. 57%. Eu tenho comunidades que não tem uma criança estudando. Uma criança estudando. Inclusive, eu fiz essa denúncia para o Ministério Público. Uma criança estudando. Eu tenho uma ocupação que não tem uma criança estudando. Uma criança estudando. É a gente massacrar demais as nossas ocupações. É torná-los mais invisíveis ainda. E aí você vê, você começou contando a sua história, falando da ausência da escola dentro da sua família, né, com seus irmãos. Isso, não pode revelar a sua idade, mas há um tempo atrás. Sim. E a gente em 2024, você com esse dado aí me falando sobre as creches, mais uma vez a escola estando distante de quem precisa. Sim. Né? Você pega uma periferia que uma mãe não consegue matricular seu filho porque não tem vaga. Não tem vaga. É por isso que é difícil. Por isso quando o prefeito inaugura uma obra, eu como seus dados, eu fico feliz, sabe? Quando vem distribuir tablet, eu não fico feliz. Porque talvez não seja o que precise pronto, no momento, né? 9% das escolas municipais, só 9% das escolas municipais possuem laboratórios. Eu tenho como é que apenas 70% das crianças que frequentam a escola, elas não são alfabetizadas. Elas só vão à escola fazer o quê? Lanchar, comer. Então, assim, e eu acredito muito na escola pública. Olha, a escola pública só este ano, na Universidade Federal, colocou mais de 2.000 estudantes. Só de enfermagem foram 57 alunos. Só de enfermagem foram 57 alunos. Então, eu como sou orientadora de escola pública, acredito na escola pública. Agora, sim, eu também acredito que todos falharam. Não foi só os governantes. Né? É uma falha de todos. A escola pública é uma responsabilidade nossa, minha, sua. Mas eu acho que uma coisa, Gleice, se você está sendo muito precisa com relação a dados, que é uma das suas especialidades, né? Você fala muito, você é uma jornalista também que analisa dados, né? Que pauta, né, muitas matérias suas através de dados. Só que esses dados, para você encontrar
como é que você consegue? Porque, tipo assim, como você falou, você já tentaram eita! Licenciar. Silenciar, certo? Já tentaram algumas vezes, porque você nunca dá uma matéria sem base de nada. Você tem os dados e às vezes esses dados eles estão disponíveis, mas não visíveis. É. Como é que você consegue trazer esses dados? Porque eu acho que é uma das grandes vitórias da sua voz ecoar tanto, né? Porque como você falou, às vezes a sua matéria pauta diversos outros veículos que nem sempre lhe dão até o crédito, né? Não lhe dão crédito, né? Pode até divulgar. Mas, assim, é muito difícil ter acesso a esses dados. Como é que você vê essa questão aí dessas informações que, teoricamente, deveriam ser públicas e cristalinas para todo mundo, né? Se eu ganhar para vereadora, a primeira coisa que eu vou sugerir, é melhorar o diário oficial do município de Aracaju. Eu não sei como é que o município está aí, a nota no TCE de transparência, porque o diário oficial, o do Estado não, o do Estado é muito bom, inclusive no município de São Cristóvão, ele fez um contrato com o município, com o Estado, para ter o diário oficial na Sagrase. Então, porque você não consegue. Então, o que salva o jornalismo de dados é a transparência. E o que salva mais ainda o jornalismo de dados é que os dados não mentem. E nós temos no Brasil dados para tudo. Olha, um dia desse eu descobri que eu nem... Pronto, eu descobri duas coisas. Primeiro, quais foram os nomes mais registrados em 2023, por região. Aí, o Bento foi registrado. Então, assim, aí, cara, tem dados sobre registro de crianças. De qual região? Teve agora os dados do Spotify das regiões que mais ouvem, né? Sim, que sim. Sergipe foi o único que ouve cantor internacional. Taylor Swift. Em Sergipe, o cantor mais ouvido, né, daqui de Sergipe foi Taylor Swift. Foi o único estado que ouve um cantor internacional. E interessante que a Bahia ouve um sergipano, né? Que é o Nadson Feirinha. Então, assim, a gente tem todos os dados, assim. Então, assim, se você pensar em alguma coisa assim, eu precisava... Pronto. Eu precisava saber quantas capitais não tem museu municipal. Aracaju é a única. A única? A única. Aracaju é a única. Dados sobre museus. Assim, e que se diga que... Tipo, municipal, assim, tô falando de municipal, museu que o município administra. Que administra, exato. Que a gente tem mesmo o Museu da Gente Sergipana, Sim, ele é uma instituição à parte. Né, o museu, o Palácio Olímpio, museu do Estado, assim, o museu do município administrado. A capital, a capital é Aracaju. Eu fiquei assustadíssima, assim. Eu falei, aí eu lembro do Palácio Inácio, que está fechado, onde funcionou a antiga prefeitura, né? Que é belíssima. Fica de frente para uma praça belíssima. Que, inclusive, eu aproveitei, né, que os nossos convidados que estão disputando a prefeitura, foi uma das nossas dicas, foi, cara... Pega aquele prédio, transforma num teatro, ou pode ser no museu. A gente falou muito do teatro, porque o teatro ele pode aglutinar uma exposição, ter os espetáculos e trazer vida para o centro, mas dá uma função para um prédio tão bacana como aquele, numa região que precisa ser ocupada cada vez mais, que é o centro da cidade, porque parece que à noite e sábado e domingo aquilo deixa de existir, né? E a gente tá colocando essa história aí para ver se dá certo. E aí você pega, Aracaju tem uma escola de artes, não tem sua sede. Ela ora tá ali no bairro Grajeru, ora está no centro. Eu não sei onde é que ela tá agora, acho que ela tá no centro. Né? Ela tá na frente do Ateneu ali. Do Ateneu, mas já foi ali na lateral de uma pizzaria que tem ali no Grajeru. Então, assim, você tem uma escola de artes, né, que deveria ter sua sede aonde? Com tantos prédios. Você tem um prédio da antiga escola que tem ali no mercado, que tá fechado até hoje. Ou ela poderia ter subsedes para ser mais espalhadas nos bairros, né? Uma coisa que eu falando muito aqui com os candidatos é que a cultura, ela precisa chegar na cidade. Ela não pode ser uma coisa elitista, porque onde tem produção de cultura, você diminui
índice de violência, você diminui índice de saúde, porque, veja, hoje com a pandemia todo mundo percebeu, né, o que a falta da cultura traz pra gente, né? Então, assim, quantas pessoas não foram salvas na pandemia com saúde mental, ouvindo música, assistindo filmes, acompanhando espetáculos, até a produção na internet mesmo. Então, assim, a cultura faz parte de uma sociedade desenvolvida, né? Eu sempre começo o papo com a galera quando vem aqui falar de cultura. O que é cultura para você? Porque eu acho que em Sergipe, em Aracaju, existe uma dificuldade muito grande das pessoas primeiro entender o que é cultura. O que é cultura, né? Verdade. E eu fico muito triste já falando, e aí se prepara que vai ter aí uma temporada pra gente discutir os planos de governo. A gente vai trazer os planos. Muito importante, né? porque tem planos aí sugerindo mais festas. Então, aí eu vou trazer os planos aqui pra gente colocar, e alguns que já foram lançados, eu vi que, tipo assim, a cultura é resumida a festa, né? E aí você consegue entender que realmente as pessoas não entendem o que é cultura. Porque, veja, Sergipe é o país do forró, certo? Mas o país que só existe, é tipo uma ilha, né? Ele ressurge em junho e aí em julho aí ele volta pro mar. Sabe? A gente tem que parar com essas coisas e entender que se a cultura for tratada, às vezes, como assistencialismo. Veja, eu fico muito triste quando se coloca o trabalho artístico-cultural da forma de assistencialismo. Não, vamos dar qualquer coisa para ele, porque esse é um bico que ele está fazendo hoje e amanhã ele não vai fazer mais. Eu acho que é um erro muito grande. Se fala muito em, vamos aumentar a taxa de emprego, vamos empregar mais as pessoas, vamos gerar renda para as pessoas. A cultura é um grande gerador de renda, inclusive uma indústria que não polui. Sim. Uma indústria que não polui chaminé, né? O Jornalismo de Dados me fez pesquisar sobre o PIB, né? Onde está a cultura no PIB? 4% do nosso PIB brasileiro vem da cultura, gente. Aí eu lhe pergunto, a indústria automobilística deu 4% para o nosso PIB. Não, na pandemia, quando se fechou a fábrica da Ford na Bahia, então, eita, fechou, são 50 mil empregos. Mas a pandemia trouxe para o mercado da cultura e do entretenimento mais de 500 mil desempregados, diretamente, sem contar os indiretos. Então, assim, as pessoas não conhecem. E aí, essa questão dos dados é que é fundamental para a galera ver o tamanho, né? Eu, com os candidatos falando, olha, só de direito autoral, você vê o tamanho do mercado da gente, só de direito autoral no país, ano passado foi pago 1,6 bilhão de reais. Foram pagos. Entendeu? E Sergipe está à margem disso, porque o governo do estado de Sergipe nunca pagou direitos autorais. E aí abre a boca para dizer que é o país do forró, que está valorizando a cultura. Será que quem criou os hits que faz todo mundo dançar não merece receber? Merece, entendeu? A família de Rogério não merece receber. A família de Rogério. Sergipe é o tema da campanha. Eu duvido muito que ele recebe os direitos autorais, que conheço um pouco dos bastidores, eu sei que ele não recebe, entendeu? Então, assim, isso é muito triste, e aí a gente só consegue ter uma visão dessa com dados. Com dados, sim. Né? E aí, voltando para você, com relação aos dados, esses dados é só o diário oficial, e eu acredito que você deve ter muito trabalho para levantar isso, né? Rapaz, olha só, o diário oficial eu recorro muito para confirmar se houve o contrato, quanto foi pago o valor, mas assim, muitas vezes não tem valor lá e tem que pedir a cópia do contrato. É onde eu digo, onde entre os deputados, entre o deputado, que é o presidente do meu partido, que contribuiu muito, eu precisei de cópias de contrato, que eu tinha que pedir na justiça pela lei ou utilizar uma lei, e aí com o político, essa mais rápido, né? Precisei de Ricardo Marques, que é presidente do partido também, para poder buscar vagas de escola, enfim. Educação, você tem um censo escolar, que é o raio-x da educação. Lá você tem tudo. Lá você tem evasão, lá você tem... Lá você tem um PNAD do IBGE que fala tudo. Juventude, mulher, negro, tudo sobre a nossa comunidade, sobre a sociedade. Então, assim, são dados. E aí, o que cabe mesmo, que tem dificuldade, é ter acesso a orçamentos, né? Sim. Por exemplo, eu não sei quanto foi destinado este ano para a cultura do meu município, nem para a cultura do meu estado. Eu não sei, você sabe quanto foi? Você da área? Então,
Não existe um orçamento fixo de cultura, né? Uma coisa que a gente conversou aqui com os candidatos. Não existe, né? Falando de Aracaju. Não existe. Na verdade, o dinheiro certo para a cultura é o que paga o funcionamento da Funcaju. Ponto. E o resto é tudo suplementado. Ah, eu tenho festas que já estão no calendário, então eles recebem uma suplementação que nem sempre é igual todo ano. Então, se ano passado o Projeto Verão custou 8 milhões, no ano que vem pode custar 12, 15, ou pode custar 3. Não tem esse planejamento, né? E ano passado, pelo que a gente viu, inclusive, como você falou, o acesso aos dados é bem complicado, mas a Funcaju recebeu em torno de 26 milhões de reais. Né? E isso colocando entre não só de receita própria do município, porque no caso da Funcaju, ela recebe a suplementação da prefeitura, ela recebe algumas emendas de vereadores e de deputados, né? E acessam alguns recursos que recentemente a gente teve aí os editais federais, né? Que Aracaju, só de lei Paulo Gustavo, recebeu em torno de quase 6 milhões de reais, né? E agora no Programa Nacional Aldir Blanc, né, que virou agora um programa de 5 anos de duração, recebeu mais 5 milhões. Então, assim, teoricamente, só do governo federal se recebeu 11 milhões, né? Então, aí tem uma pequena parte do município e algumas captações, né, de parlamentares que complementam, mas tudo direcionado a festas, a nada, agora, nada num trabalho, numa gestão continuada de cultura, porque é aquilo que a gente estava falando. Às vezes a cultura é só tratada como momentos esporádicos. É importante ter as festas? Sim, é importante. Eu trouxe aqui o presidente da Funcaju, e aí a gente conversou sobre a questão do aniversário de Aracaju, que teve uma polêmica sobre o valor do cachê e tal, e aí muita gente, mas não precisava trazer um artista, mas veja, pensando agora como sociedade, veja, uma pessoa que está na periferia teria condições de pagar um cachê de Ludmilla, por exemplo, um cachê não, desculpe, um ingresso para ver o show de Ludmilla? Não, então quando a prefeitura dá essa oportunidade, então você está fazendo o acesso à cultura a todo mundo que está na Constituição. Né? Agora, você não pode resumir o seu trabalho de cultura apenas a isso. Isso é uma das coisas. E eu acho que é importante ter o Projeto Verão, é importante ter o Aniversário do Aracaju, é super importante o Forró Caju, certo? Mas a cultura, ela é um ano todo. A gente precisa se ver como povo identificado pela nossa cultura. Quando você fala da escola, a escola é um palco diverso para a cultura. Então, veja, se a gente não educa o nosso futuro, que são as crianças, sobre o que nós somos enquanto sociedade através da cultura, como é que a gente vai querer que quando ele seja adulto, ele tenha orgulho de ser sergipano e que ele valorize a produção? Porque isso não chegou, é que nem ler e escrever. Se você ensinar uma pessoa a ler e escrever em inglês, ela vai ler e escrever em inglês. Com certeza. Então, se eu não mostrar a nossa identidade na base, como é que a gente vai construir uma sociedade orgulhosa, sabe? Por exemplo, eu tenho uma esposa que é de Belém. Na escola lá, ela dançava carimbó, ela não dançava quadrilha. Entendeu? Entendi. Aqui a gente dança quadrilha, porque é a nossa cultura. Entendeu? Então, esse contato muito no início, ele é muito importante para que a gente se construa uma sociedade com identidade, sabe? Tem lugares por exemplo, no curso de jornalismo, se tem um negócio para você perder o sotaque. Mas veja, se você quer ser um jornalista dentro do seu lugar, será que o sotaque você precisa realmente perder? Não. Ou se você tiver o conhecimento que o seu sotaque talvez é o que lhe deixe único. Aí traz o sotaque sulista. Exatamente. Porque se você entendeu? Tem um sotaque, pois traz um sotaque sulista. Entendeu? Né? Então, assim, essas coisas que a gente tem que se ressignificar e às vezes a gente só tem essa compreensão com dados. Sim. E assim, a questão dos dados, por exemplo, eu gosto muito de jornalistas de dados, né? E o dado ele consegue ser forte ao ponto de ninguém conseguir dizer que é mentira quando você começa a comparar. Sim. Você começa a comparar com outras capitais, você começa a comparar com outros estados. E aí, por exemplo, eu peguei um caso de Curitiba, né, do Calçadão 15. Ali são moradores que moram ali embaixo. Eu não sabia, por exemplo. Por quê? Porque teve um incentivo para as pessoas irem morar no centro de Curitiba. Entendi. Porque estava muito violento já. E aí, o que acontece? A própria prefeitura criou incentivos
para poder irem morar no centro. E ali, num calçadão 15, você tem agora à noite, as pessoas morando ali, chegando. Por quê? Porque teve um incentivo. E aí, ali embaixo, todo mundo é morador. Eu não sabia. Eu falei, nossa, gente, eu não sabia. Aliás, em cima, né? Embaixo são as Sim. lojas, em cima são moradores. E aí, então, porque quem movimenta a rua? Morador, gente. É seguro. Não, você tem que garantir uma segurança, é segurança pública. Mas quem é que movimenta a praça? Morador. Quem é que movimenta as ruas? Morador. Então não tem. Então, assim, além do número, dos dados, você tem que fazer um exemplo. Quando você chega, que pega esse dado de que Aracaju é a única que não tem um museu municipal, você se pergunta muito assim: não teve verba? Não teve. O que faltou? Faltou interesse pela cultura. É uma coisa que eu pergunto assim. Porque tudo é gestão também, né? Faltou interesse pela cultura. Porque faltou dinheiro. Não faltou dinheiro para você. Eu ouço muito assim, porque não tem cultura, não tem dinheiro pra cultura. Aí eu vejo, recebeu 26 milhões? Será que não dá pra fazer Pois, com e 26 assim, e eu milhões? sou uma pessoa, eu como jornalista, eu sou uma pessoa que defendo que tenha festa, que o poder público banque a festa, porque o rico tem dinheiro para curtir lá fora, para comprar um ingresso. O rico tem. O pobre não tem, não. E a gente precisa. E mexe com a autoestima, melhora a Total. autoestima da população, melhora a economia. Você tem salão, você tem a costureira, você tem. Os Sabe? ambulantes Os ali e ambulantes, tal. tudo. Não é um trabalho permanente, não é e Sim. não é mesmo. Mas assim, é sobre a autoestima também. Agora, é preciso pensar a cultura como um todo. É um exemplo. Se eu for eleita, eu tenho uma proposta de começar a sugerir que a cultura vá para os bairros. Que museus sejam construídos em bairros, que escola de arte estejam nos bairros. Por quê? Porque movimenta os bairros. Porque você leva a cultura para o bairro. Gente, você imagine, vamos supor que um bairro que receba. O que é que vai ser aqui? Vai ser a sede da Escola de Artes. É um bairro. Então, os bairros precisam receber aparelhos culturais. Sim. Sair um pouco do centro ali, do centro não, né? Mais aqui agora, mais terminal dia, essas coisas assim. E começar a chegar nos bairros. É preciso ter aparelhos culturais nos bairros, museus, teatros, sabe? Para poder levar até, aquela mãe que não teve a oportunidade de frequentar uma escola, mas ela consiga entender que ali no bairro dela tem um teatro. Então, assim, Exatamente. eu acho que a cultura precisa chegar, aqui em Aracaju, a cultura precisa chegar nos bairros. A gente precisa. E precisamos também manter viva também no centro de Aracaju. Não adianta a gente esquecer o centro de Aracaju e achar que o centro é isso mesmo, é comércio. Não, a gente precisa. E eu sempre digo, olha, David, não precisa inventar a roda. Eu acho que tem muito projeto no Brasil dando certo. A gente tem muitos parlamentares, mulheres, inclusive, compromissadas mesmo com o desenvolvimento da cultura, da educação. Eu acho que é trocar ideias, é ver onde está acertando, sabe por quê? Porque eu já comecei a chegar à conclusão que não é falta de dinheiro Sim. em nenhuma área. Até porque a pandemia ela trouxe uma equidade. Assim, equidade não, ela conseguiu que os gestores zerassem as contas, né, que pagassem. Porque estava tudo fechado. Um exemplo, as escolas estavam fechadas. Então, você não tinha transporte, não tinha gasto com transporte, então você tinha como pagar o que você estava devendo a servidor público, a devendo a fornecedor. E aí você começa a praticar. A pandemia praticamente zerou e começa do zero, né? E é por isso que eu não admito que tem esse discurso de que não deu para fazer. Não deu por quê? Porque se tem dinheiro, tem. Agora, Gleice, e aí quando você recebe esse convite, né, que é um baita desafio, como é que foi pra você? Como é que você recebeu esse convite? Porque você estava aí na linha de frente do jornalismo independente e você mesmo falou que não é fácil, né? Num primeiro momento você foi julgada porque saiu de uma gestão pública e agora foi para o independente. E agora, como foi esse julgamento e como é que você recebeu essa questão de, Gleice, vamos disputar uma cadeira lá na Câmara de Aracaju? Rapaz, o jornalismo independente foi que me trouxe para a disputa. As pessoas acham que é a luta pela escola. Não, porque o jornalismo me dá voz. Eu não preciso do mandato para lutar por melhoria pela escola pública. Eu não preciso de mandato para denunciar o que está de errado ou fiscalizar. Agora, eu preciso de costas quentes para o jornalismo independente. É por isso que uma pessoa me perguntou hoje ganhando, se eu vou ser independente na Câmara. Não tem. Quem for à urna votar em mim, vai esperar uma atuação independente e não de amém. Sabe? Mas assim, com responsabilidade. Né? Eu acredito que você estudar a necessidade de cada bolha vai conseguir que você acerte.
Então, assim, foi a sobrevivência para o jornalismo independente. Porque se ele é insustentável, como é que eu vou continuar? E assim, hoje eu recebi uma denúncia. Gleice, olha, eu recebi denúncia de pessoas que já tinham batido em todas as portas para denunciar e ninguém abria. Não é segredo para ninguém aqui, de uma mulher que foi agredida pelo ex-marido, um ex-marido muito bem conhecido, assumindo cargos, e ninguém quis denunciar. Quando eu vi a própria Assembleia Legislativa chegou a denunciar, os deputados chegaram a denunciar o caso, mas disse assim, olha, inclusive usaram a matéria na jornal de Gleice Queiroz, disse que tem um secretário de Estado que agrediu sua ex-mulher. Quando eu peguei o processo, que eu vi que ele tinha assumido a agressão, eu falei que ele assumiu a agressão, então não tem para onde fugir mais. Aqui só tem outro caminho. E eu, mais uma vez, noticiei e não citei o nome. Aí, naquele dia, uma pessoa me liga e diz assim, fique longe disso. Fique longe, porque você já se envolve em muita polêmica. David, eu estava na porta do banheiro para tomar banho para ir para a universidade. Eu postei no meu Twitter na mesma hora, o nome e sobrenome. Com meia hora, eu fiz um artigo falando do que era histórico por causa da família, né, ter um indiciado por violência com base na Lei de Maria da Penha. E aí, naquele momento, e aí são esses casos que você começa a entender, olha, eu preciso buscar costas quentes para continuar isso aqui. E acredito que também para você seja muito difícil, num caso desse, por exemplo, você não se vê, poxa, né, um negócio desse poderia acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa, né? comigo, qualquer pessoa. E aí deve ser até difícil para você receber determinadas denúncias, que você recebe muitas, né? Sim. E, tipo, não ter também aquele sentimento de, poxa, 2024 ainda tá acontecendo isso. Rapaz, olha só, aqui em Sergipe todo mundo se conhece. Então todo mundo é amigo de todo mundo já pegou todo mundo já namorou com todo mundo. É impressionante isso. Eu fico chocada. Então a dificuldade também vem daí. Porque quando você noticia, quando é um homem, não. Eles conseguem entender que foi o jornalismo. Quando é uma mulher, eles encaram como fofoca. Entendi. É como se a mulher estava fofocando. Não, a mulher. Eu estou noticiando. Então, assim. E aí, é por isso que muita gente tem dificuldade de fazer a denúncia, de fazer a matéria. Eu tenho pessoas que dizem assim. Uma amiga minha me ligou no dia e disse assim: rapaz, você não deu nome sem estar em um veículo trabalhando. Eu falei: o veículo é meu jornalismo independente. E eu, com o documento, eu com todas as provas, eu faço a denúncia. Sabe? Mas aí eu já sei que eu já peguei inimizade de quem trabalha com ele, dele. Sabe por quê? Porque se fosse um homem, eles encariam com maior naturalidade. Mas como uma mulher, não. Então, assim, e aí tem que se colocar no lugar de uma mulher. Eu sempre digo isso, assim, o machismo, ele é uma máquina de moer mulheres. Olha, David, eu sigo o perfil de jornal de cada estado. Todos os dias tem, praticamente, em todos os estados, uma mulher sendo morta por um ex-companheiro. Ou foi agredida. É estarrecedor. Sergipe, um dado sobre Sergipe, é o primeiro estado com mais pedido de medida protetiva. Caramba. Do Nordeste é o primeiro estado com mais pedido de medida protetiva. E às vezes, assim, analisar, ter esse olhar dos dados, acaba sendo uma consultoria gratuita para você Sim, porque tomar assim, decisões, por né? exemplo, como é que eu tenho esse dado aqui? O que é que tem de política pública? O que é que tem de política pública? Um exemplo, em Aracaju, me diga um projeto que beneficie uma mulher. Eu não tenho De cabeça não. Não tem, você não tem um projeto que ampara uma mulher. E assim, eu fico me perguntando assim, um exemplo, não tenho para a juventude. Eu não tenho para a juventude. A gestão atual, ele encara, e eu não sei se é a gestão atual ou se isso vem dos municípios, encara que o jovem é responsável do Estado porque está no ensino médio. Ou porque já vai para a universidade. Não, o jovem é o jovem do seu município. Aí você não tem um edital para startup, para incentivo. Aí tem um jovem que tem a ideia de fazer um festival, mas não tem dinheiro para tirar do papel. Gente, lance um edital para poder... Faça um calendário. Olhe, mês de janeiro, que é uma das sugestões que eu vou dar, né? Se você deleita. No mês de janeiro, edital para 2024, para 2025. Olha, você que tem festival, que tem campeonato de futebol, que tem isso, participa do edital.
Cara, não tem um incentivo. Você não tem um... Qual é o incentivo que uma mulher que pretende empreender em Aracaju tem de incentivo? Nem para chegar assim, olha, vamos pegar a Orla Pôr do Sol, vamos transformar numa feira para mulheres empreendedoras. Você tem isso? Não tem. Aí você tem um monte de mulheres pegando sua salinha para fazer salão de beleza, pegando sua garagem, deixando o carro na porta para montar uma mini lojinha. Sabe? Isso você vê em todos os bairros. Não. Você vê no bairro a mulher vendendo cachorro-quente, vendendo sopa. Mas você não tem um incentivo. É como se... Agora, coloca uma barraquinha na praça para você ver se todo mundo já não chega. Não, não pode, não pode. Não, tem que ter um incentivo da mulher empreendedora. E aí eu busco outros estados. Eu vi que em Maceió tem um Banco da Mulher, que destina um incentivo para a mulher abrir seu comércio, o seu negócio. Legal. Então, assim, você pega outros estados, assim, outras capitais, aí você se pergunta, por que eles conseguem? Por que é que não conseguem? Uma das coisas que eu me pergunto muito sobre a escola pública é isso, assim, por que é que Ceará conseguiu? Por que é que Pernambuco está conseguindo? Um exemplo, Aracaju é uma das poucas capitais que não tem auxílio creche. Para as mães. Olha o perigo, você tem um déficit de creche de 52%. E você não tem auxílio para as mães conseguirem vagas nos seus bairros. Essa é a realidade de Aracaju. E você sabe que a educação é uma ação contínua, né? A criança está na creche, a criança vai querer sair para o ensino fundamental, aí sai para o fundamental. Aí quando a criança sai de casa para ir para o ensino fundamental, essa criança não sabe ler, nem escrever. E aí a prefeitura também disse agora com o governo. Isso, agora eu vou passar para o governo. Aí chega sem aprender a ler. No sexto, sem falar na situação de idade séria, eu tenho 30% da juventude de 14 anos em Aracaju que frequenta escola em distorção de idade séria. É um dado muito alarmante. É menino com 16 anos que já deveria estar no ensino médio, ainda no ensino fundamental, estudando no ensino fundamental. Então, assim, isso vem de quê? Vem de deficiência de acesso à creche. Isso aí não precisa nem de dados, gente. A gente do nosso cotidiano, a gente sabe do que a gente precisa. Aí eu tenho uma capital que não tem auxílio creche. Para poder, assim, olha, a mãe vai ter acesso a R$ 100. Você vai procurar. Aí eu lhe pergunto, por que Recife tem? Por que é que Alagoas tem? Que o de Salvador, eu acho até o nome bonito, Os Primeiros Passos. Abriu seleção para os primeiros passos. Que é os primeiros passos? Auxílio creche para a família. Não é que a prefeitura vai pagar, vai contratar uma creche, não. Vai dar um auxílio para a família que não consegue vaga de creche, para conseguir no seu bairro. Aí eu ouvi essa semana, porque mas tem gente que critica. Eu também tenho crítica. Você pegar duas crianças que vivem em mundos diferentes, vamos supor, e juntar para conviver no mesmo mundo. Um exemplo, uma criança que passa série na Disney com uma criança que não tem o que comer em casa. Mas eu estou falando de R$ 100 para ajudar uma mãe que consegue achar uma creche no seu bairro, no bairro que mora. Mas vou pagar como esse dinheiro? Como é que eu vou ajudar a pagar essa creche? Então, assim, a gente não tem. A gente não tem Aracaju. Então, assim, a pergunta que eu sempre faço por isso que eu comparo muito com outras capitais, porque até para sentir se Aracaju, onde é que ela está? Onde é que Sergipe está com os outros estados? Por exemplo, Aracaju tem um dado positivo sobre a educação. É a quarta capital que mais investe em aluno, verba. Sim. Entendeu? É um dado positivo. Um dado positivo sobre Aracaju. Porque você pega outras capitais, assim, por exemplo, o estado de Sergipe é o estado que mais investe em segurança por habitante. Sergipe investe o dobro da Bahia por habitante em segurança pública. Por isso que a gente sente que houve uma redução da criminalidade. Sim. Houve. A gente tem uma polícia, a terceira mais letal do país, que chega a ser assustador, mas a gente também tem uma redução de violência que é reflexo de investimento. Investimento na Polícia Civil, investimento na Polícia Militar, de concurso, enfim, né, de tecnologia. E investimento. Por habitantes, Sergipe investe o dobro. Aí a gente sente orgulho de dizer, olha, meu estado investe o dobro. É isso que eu queria mostrar para os políticos, assim, para os governantes. Olha, é sobre autoestima. É sobre a gente chegar e dizer assim, olha, não sei o que acontece, mas meu estado, ele investe tanto. E aí você consegue pegar a redução de criminalidade. Sergipe foi o estado que mais reduziu violência em 2023. E você falando assim, com toda a propriedade de dados, munido, pautada de estudo e tal, para mim fica claro que
o fato de você ter aceitado a disputar uma vaga lá na Câmara é justamente para que você multiplique, né, esses estudos, esses dados, em ações que você pode realmente fazer a diferença. E aí eu lhe pergunto, você tão munida de dados da realidade da nossa cidade, você já parou para pensar? Porque você vai entrar num certame que a gente sabe que é complicado, né? Muito, muito mesmo. Hoje a gente não tem tantas parlamentares, é uma coisa que até pouco tempo a gente já teve legislaturas que a gente não tinha participação feminina. Hoje a gente tem, mas tem poucos. Acho que a gente só tem a Emília Não, Emília, Sheila Sheila Galba, Galba, Sônia Meire, Sônia Meire que veio aqui. Acho que só das três. só as três. Tinha a professora Ângela Não, mesmo. mas Sônia Galba foi para deputada. Acho que Não, só... ela ficou. Ela ficou? Ficou Então, só tem 3, né? De 24, a gente tem 3. E agora abre 2 vagas mais. Isso, 26. Né? E você aí vem com esse gás todo. Você acha mesmo que... Como é que você pretende se colocar para de fato ter essas mudanças? Porque assim, tem muita coisa que é o executivo, né? O legislativo tem essa função de fiscalização, mas de fiscalização, pelo que você já disse aí, a gente vai ficar tranquilo, porque dados para colocar lá no parlamento não vai faltar, né? E como conseguir esses dados. Mas você, assim, a pessoa lhe assistindo, nos ouvindo aqui, como é que você poderia dizer, ó, se eu for eleita, eu vou trabalhar dessa seguinte maneira? Então, primeiro que a mulher precisa ocupar os espaços na política. Na pandemia, quando decidiu pelo auxílio emergencial, a bancada, eu chego e me arrepio, a bancada feminina, independente de lulista ou bolsonarista ou esquerda ou direita, se uniu para que a mãe solo tivesse direito ao dobro. Entendeu? Então, assim, a força da bancada feminina foi quem forçou o Congresso a aprovar o auxílio emergencial para mãe solo de 1.200. Porque você tinha 600 para a família, e se você fosse mãe solo, você tinha direito a 1.200. Então, é a força da mulher. Como é que você tem uma casa... Por exemplo, São Cristóvão não tem uma vereadora mulher. São Cristóvão, cidade mãe do estado, que é a mãe de Sergipe, né? Sim. Não tem uma vereadora mulher, gente. Eu tenho municípios aqui, Cumbe não tem vereadora mulher, Dores não tem. Então, assim, como é que eu ainda tenho cidades em Sergipe que não tem uma vereadora mulher? Aí, é por isso que eu fico assim, e eu fico mesmo triste quando eu vejo mulheres com potenciais de ter autonomia com mandato e não têm para ajudar as mulheres. David, eu tenho uma coisa assim, nunca tive paixão por mandato. Primeiro que eu acho que mandato é um altar. E eu nunca fui muito fã de altar, né? Eu sou uma pessoa... Eu gosto de ter meus posicionamentos sem se preocupar com o que as pessoas vão dizer. Imagine se preocupar se vai ganhar ou perder voto. Então, você imagine aí. Mas eu acho que eu tenho muito a contribuir no sentido de ter uma mulher na casa, né? Eu até brinco com um amigo meu, que ele disse, eu tenho medo de você chegar lá e bater na mesa e achar que ele está na casa da sua casa. Eu disse, não, a gente vai se acostumando, né? Mas, assim, de mostrar, inclusive, as redes sociais ajudam isso, né? Mostrar de que por que a gente parou no tempo. Então, a gente precisa mostrar que tem orçamento, que tem projeto, mas falta boa vontade. E por que falta boa vontade? Então, essa pessoa não deve estar nem na cadeira de prefeito, de governador, nem de vereador. Mas você acha que nessa sua toada, assim, de ter os dados, de entender muito bem, com um mandato, você acha que vai ter realmente como colocar muita coisa assim em prática? Porque, assim, a função legislativa, ela basicamente... Fiscalização, né? E propor né, leis que, assim, eu digo porque eu aprendi a duras penas, na nossa luta aí da cultura, né? Quando se fala, não, a gente gostaria que tivesse mais editais, mas assim, a Câmara, o parlamentar, ele não consegue ordenar a despesa, né? Ele não pode criar nada. Ele não pode criar nada. E aí, com essas regras, com tudo que envolve o mandato legislativo, você acha que realmente consegue? Então, como é que você vê isso? Eu estou conversando com algumas parlamentares progressistas de outros estados, né? Eu descobri uma
em Goiânia que ela é formidável. Ela descobriu uma forma. Ela primeiro faz a sugestão. Ela usa o plenário, faz a sugestão para o prefeito. E lá ela é a oposição. Entendi. É tanto que ela fez um projeto para Empregue uma Mãe, para que estimulasse, inclusive eu quero reproduzir esse projeto aqui, que estimulasse as empresas no imposto de renda, para que elas empregassem mães com crianças de 5 meses a 5 anos. Por quê? Legal. Porque o IBGE mostrou que 30% das mães que são mães que retornam da licença materna são demitidas. E que a maioria das entrevistas de emprego perguntam sempre se a mulher é mãe, se pretende ser mãe, quantos anos tem. E não perguntei só um homem, se ele é pai, se ele tem filho. Então, assim. E aí ela disse, olha, ele vetou. Quando me devolveu, ele me devolveu e eu fiz uma campanha de conscientização de que eu estava tentando. E aí a pressão veio da população mesmo, da sociedade, e ele teve que aprovar. Então, assim, por exemplo, a nossa Câmara Municipal tem a Procuradoria da Mulher. Tem projetos que nem precisa sair da Câmara, gente. A Procuradoria da Mulher está fazendo o quê? O que é que a Procuradoria da Mulher faz na Câmara? Então, assim, a Câmara não tem como ajudar também a sociedade a ter seus próprios projetos. A Câmara tem orçamento. Tem procuradoria, sabe? Então, assim, tem incentivo. Então, assim, é até estimular a nossa Câmara a ser participativa na sociedade. Então, assim, eu tenho duas visões, tanto para o Poder Executivo quanto para o Legislativo também. Que eu peguei, que inclusive é a autoria de Emília, a Procuradoria da Mulher. E eu disse assim, mas qual a atividade dela hoje? Assim, aí, você não tem um projeto de acolhimento da mulher que passa por violência, sabe? E aí eu descobri outras câmaras que têm projetos e que não precisa nem ir para o executivo. Então, assim, é onde eu digo, não adianta criar roda. É preciso você dialogar com o Brasil. Eu descobri também que uma deputada de BH, né, que ela também é do Novo, Partido Novo. E interessante, ela é do Novo e ela tem uma visão totalmente progressista, assim, sabe? Tem uma defesa muito grande pela mulher e pela mãe, né? E assim, aí a gente vai se identificando, né? Sim. A gente vai trocando figurinhas e vai se identificando. Então, assim, eu acho que a maior política de um vereador é fiscalizar. Porque se você fiscaliza, você toca na ferida, você futuca a ferida. E gestor nenhum gosta de ser criticado. Gestor nenhum gosta de ser lembrado que ele não fez nada. Gestor nenhum. É porque às vezes eu acho que o gestor ele pessoaliza demais, uma coisa que na verdade não é pessoal, né? Não Sim, é uma crítica para, por exemplo, eu já fui para muitos debates assim com relação à cultura e aí a gente fazia as ponderações. Quando eu falo que o governo do estado nunca pagou o ECAD, veja, eu não estou dizendo que o governador Fábio Mitidieri, a ele é um cara gestão, é o ruim e governo. tal, entendeu? Porque às vezes se brincar ele nem sabe Nem sabe isso, nem quer dizer sabe, agora. né? E só que a gente precisa falar, porque veja, se a gente não falar, não vai mudar. E quando eu falo, não é uma crítica direta ao governador, que inclusive eu acho que está fazendo um governo bem legal. É uma opinião minha, sabe? Sim. Mas isso não desabona que ele poderia melhorar nisso daí. Então, quando eu falo, possa ser que chegue nele e o assunto seja resolvido, né? Então, assim, às vezes as pessoas pessoalizam demais a gestão pública, que não é sobre a pessoa, é sobre os Não, e atos. ainda tem os babãos, né, que ficam ao redor deles, protegendo eles e não sabem nada, né? Aí é que eu acho mais perigoso ainda pro gestor. Então, e aí, por exemplo, entrando nisso, eu já queria aqui publicamente lhe agradecer a ajuda que você deu para o nosso setor da cultura, com várias matérias que você fez num período que a gente estava sofrendo muito com a aplicação de... Você vê como a coisa beira, assim, às vezes até o absurdo. O governo federal é o maior incentivador da cultura dentro de Sergipe. O dinheiro que foi colocado pelo governo do estado em Sergipe, em Aracaju e nos demais municípios, historicamente, foi o maior recurso que Sergipe já teve para ser investido na cultura. Os gestores locais não precisaram tirar o dinheiro do bolso para fomentar a cultura. E mesmo com dinheiro em caixa, quando se diz que nunca tem dinheiro, a aplicação não foi a contento, né? E aí você recebe várias denúncias e tal, e eu acabei vendo lá que você publicou matérias que deu uma sacudida no mercado da gente,
do tamanho Mas aquela do matéria deu descaso. trabalho, viu? Deu, Porque né? assim, o Diário Oficial era a fonte maior que a gente tinha. O Diário Oficial. E aí, eu não consegui entender quantos a turma que dá o parecer, né? Sim. Quantos foram contratados, afinal? Porque o Diário Oficial é muito claro. Se você vai corrigir uma informação, você tem que publicar tudo de novo. E aí, a última publicação só tinha 3, ou foram 4, ou foram 5, não lembro. E aí, eu entendi que eram 5. E aí, não parece que não foram 5, foram muito mais, assim. Então, assim, matérias que você consegue ter trabalho, por quê? Porque você... Primeiro que o FUNCAP, na época, não quis responder. Então, assim, aí você tinha uma briga, eu não sei se você percebeu também, muito dentro do mercado. Sim. Entendeu? Então, assim, aí você diz, não, se eu for ouvir aqui, se eu for ouvir ali, vai pendar. Você tenta fazer É porque a verdade tem. Já dizem, né? Que a verdade tem 3 lados, né? Isso, A verdade de quem pronto. conta, de quem escuta e a E verdade aí eu quis verdadeira, né? fazer com base mesmo nos dados, né? Nos dados. Então, o Diário Oficial era minha maior fonte de informação. E aí foi quando depois, não, tem mais de 60, é porque quando foram publicar, fazer uma correção, inserir mais nomes, não colocaram todo mundo. Mas tá errado, né? Isso, aí eu falei, gente, o Diário Oficial, você tem que, vai corrigir uma letra, você tem que publicar tudo de novo. Então mas assim, que bom saber que ajudou mesmo a Não, vocês, viu? ajudou bastante. E assim, mostrou, como você falou, dados, né? Por exemplo, eu sempre falo, não, porque porque às vezes a gestão de cultura é tratada realmente como subemprego, sabe? É tratado como bico, é tratado como diversão, é entretenimento. E não, as pessoas vivem. A Badalando é fruto do mercado da cultura, a gente vive disso aqui, né? A Parabéns, viu? estrutura, não, eu Uma bela estrutura agradeço. mesmo, parabéns mesmo. A Fico muito gente feliz. vive disso. Então, assim, tem hoje, na nossa gravadora, tem 78 artistas aqui que a gente ajuda a estruturar a carreira. Então, veja, se o estado de Sergipe não paga direito autoral, o governo está prejudicando meus 78 artistas que têm obras que são executadas todos os dias, inclusive em faixa pública. É verdade. Entendeu? Então, tipo assim, é um recurso, né? É um respeito, é um direito. Veja, é um direito. Não é um edital, não é um fomento, não. É um direito que ele está descumprindo Mas e afetando. aí eu digo também, aí é também sobre a visão de quem está no cargo, né? De como é que enxerga. Porque assim, eu duvido muito que uma pessoa que entenda de cultura consiga negligenciar tanto os direitos autorais. É. Aí só se você Não, tiver mas uma a gente visão. teve, infelizmente, isso, né? A gente passou por uma presidência da FUNCAP, por uma pessoa que era artista e não resolveu isso. Né? Então, assim, mas não entende, mas quem não entende, busca Busca entender. entender, com Ou certeza. chama pessoas para entender, sabe? Então, assim, quando você fala muito dos dados, eu acho interessante porque é que acontece? Você está sempre respaldado em alguma coisa. E nem sempre esses dados você sabe sem fazer um estudo, uma pesquisa, ou ir atrás de alguém. Você falou várias Não, referências. eu vou trazer aqui um dado. Sergipe é o estado, é um dado muito triste mesmo, que várias pessoas têm visão sobre ele distorcida. Eu acho que Sergipe é o estado que mais reprova estudantes de escola pública. Nas séries, 5ª série, quando é para passar para o 6º. Do 9º, quando é para passar para o primeiro, para a primeira série do ensino médio. E na 3ª série do ensino médio. É um dado estarrecedor. Mas pensando assim, esse dado, ele pode ser visto de 2 maneiras. Pronto, eu peguei o ministro Barroso, do STF, que é um cara que eu gosto bastante, porque ele escreve sobre Sim. educação. Ele trata meio que a reprovação como uma punição do professor com o aluno. Eu não encaro dessa forma, porque assim, o professor de escola pública, ele tem que dar além da aula dele. É um público difícil. E eu fico feliz quando um professor pega aqueles desafios e não transforma em drama, transforma em educação. O professor de escola pública, ele precisa dar além da aula dele. Às vezes ele chega na escola de um aluno que passa por violência doméstica, passa por violência sexual, fome, e sabe? Não é o professor de escola privada que chega, tá no ar-condicionado, sabe? Você não quer passar para lá, não vai para casa, tem um carro que pega na porta, sabe? Então, assim, já tem gente que acha assim, não, reprovação, porque é uma punição, Gleice, porque talvez seja cultural. Talvez seja cultural. Uma coisa que se arrasta,
que se arrasta há muitos anos. E aí onde eu digo, você quer que aprove estudantes sem saber ler e escrever? Não, eu quero que substitua a política de reprovação pela política de aprendizagem. As nossas escolas precisam de reforço escolar, principalmente pós-pandemia. Então, é um dado que eu, particularmente, não tenho uma resposta concreta. Eu tenho um dado, mas eu não tenho uma resposta concreta. Nem sempre também o dado lhe dá, né? Isso. E aí eu tenho pessoas com especialistas em educação que têm visões diferentes. Assim, olha, eu acho que é uma punição, é uma greve da rede, não sei o quê. Então, assim, você tem várias visões. Assim, eu não consigo ter uma opinião formada sobre esse dado. Então, nem sempre o dado traz o que a gente anseia, né? O que a gente fica naquela... Aliás, até aumenta a nossa angústia, né? Hoje saiu o resultado do IDEB, né? Hoje, quarta-feira, né? Eu espero, vou analisar, né? Mas, assim, eu já fiquei feliz por um estado, Pará, um estado pobre, que sempre ficava lá embaixo. O Pará deu uma levantada e está em 6º lugar. Aí eu já estou curiosa para saber o que foi que esse Estado fez, né? O que foi que ele fez? O que foi que esse Estado fez? E Sergipe vem melhorando, né? Acho que o problema do IDEB é a questão dos municípios. Os municípios puxam o IDEB de Sergipe para baixo. Então, assim, e eu torço que nessas eleições a gente possa eleger, e aí o Estado todo, prefeitos compromissados com a educação, com a escola pública. É o que eu desejo mesmo. Ô, Gleice, e a gente já chegando já ao final, mas tá top o papo aí. Tô aprendendo. Obrigada. Tô aprendendo. Muito aqui, viu? Eu tô aprendendo muito aqui, viu? Muito mesmo. Já tenho até umas ideias já. Veja, quando você vai para essa disputa, né, lá como vereador e tal, você também pretende buscar, porque existem várias leis que elas foram criadas, aprovadas, né, mas elas não estão em funcionamento. Você já conseguiu mexer um pouquinho, já ver algumas dessas leis assim? Ó? Sim, rapaz, eu fiquei estarrecida de saber que em Aracaju temos o Dia do Morador de Rua. Nossa, gente, como é que pode? Leis da cultura também que... Pronto, a lei do incentivo fiscal para a cultura é do nosso prefeito atual, que foi vereador em 91. Nunca saiu do papel. Um incentivo de destinar 2% de tudo que entra no município, destinar para a cultura. Você imagina que tudo que entra no município, destinar para a cultura, a nossa cultura nós teremos aí museus. Aí tem uma lei que nunca sai do papel. E aí eu lhe pergunto, é uma lei importante? Mas por que nunca sai do papel? O problema dessa lei, pelo que a gente estudou aqui já, primeiro, ela tem um percentual de uso, né? Tipo assim, a pessoa poderia acessar 20% do ISS de uma empresa. Então, é um valor muito alto, né? E que não tem fiscalização. Tipo, quem é que vai fiscalizar? Não tem isso muito bem no texto, né? Então, assim, é uma lei que deveria funcionar mais ou menos nos moldes da Lei Rouanet, que é nacional, que funciona através, né, do, eu acho que tem que... imposto, mas né? é uma lei estruturada, né? Então, acho que valeria uma revisão da lei, inclusive. Acho que até o próprio líder da bancada do prefeito deveria ter feito isso. Pois é, mas você vê, de 91 estamos em 2024 e isso não funciona, é uma lei importante, né? mas assim, tem leis inúteis, assim. Não, essa dia do morador que você falou, assim, eu acho que não seria um negócio de comemorar, né? Pois, e eu espero que seja extinto, né? Olha, lei... Então, e eu vou lhe dizer, tem leis sendo criadas recentes, viu? Inclusive, eu sou evangélica, a minha fé, ela combina com democracia, eu defendo família, por que eu defendo família? Porque eu não quero ver crianças continuando sendo abusadas dentro da sua família, por seus parentes, então a minha luta começa por aí. Mas eu tenho um dia do obreiro da Igreja Universal. O dia do obreiro. O dia da Igreja do Obreiro Universal. Então, assim, que eu não tenho nada com... Inclusive, eu gosto bastante do pessoal de lá. Eu assessorei, né? Fui assessora de lá por muito tempo. Mais então, um dia pra isso. Mais um dia, sabe? E aí você pega... Não, aí... dias... Aí eu fico assim, gente, por que não pegaram a energia que depositaram para fazer essa lei? Por que não pegaram para investir em leis que pudessem realmente chegar na ponta, né? Que pudesse realmente atender os anseios mesmo da população. Contribuir com o executivo.
Contribuir, porque eu acho assim, tudo bem que tem uma vaidade, né? Se você é legislativo, o executivo não permite que você chegue perto. É porque se você está no legislativo, você não entende. Pelo contrário. Eu vou participar de um debate agora, eu vou assistir, né, na verdade, em setembro, no debate, perguntando se a educação dá voto. Olha, David, tudo é política. Tudo é política. Quem é hoje o número 1 do MEC? O ex-governador do Ceará. Quem é o número 2 do MEC? Ex-governadora do Ceará, que saiu para ser candidata a prefeita em Sobral. Por que eles estão lá? Porque eles fizeram política com a educação. Mas fizeram a boa política. Foi o Estado que decidiu pegar a escola e dizer assim, não, vamos esquecer a política. Foi o Estado que instituiu o processo seletivo para diretor de escola para tirar a indicação política. Porque assim, você tinha na escola, o prefeito indicava a diretora, o deputado indicava a coordenadora. Aí vinha o vereador e indicava o porteiro. Aí vinha o outro vereador e indicava a merendeira. Aí vinha outro e indicava um professor coordenador. Aí tinha educação aqui sendo discutida. E essa indicação, a qualidade não era importante, isso, né? Era entendeu? só... E aí Ceará foi exemplo para o Brasil, tem sido exemplo para o Brasil. E aí hoje olhando a coletiva, eu disse, cara, olha quem são os primeiros, o escalão do MEC. Ex-governador do Ceará. E aí hoje o ministro falou assim, foi a educação que me trouxe até aqui, me colocou aqui. E foi mesmo. Aí o debate vai ser com a senadora Dorinha, que foi a relatora do novo Fundeb, né? Que foi a mulher que lutou pelo novo Fundeb. Você tem a Tabata Amaral aí também, que tem uma pauta, assim, eu tenho algumas coisas que eu não concordo com ela, assim, mesmo de luta, né? Até porque quando... Assim, questões mesmo, assim, de você entender. Sim. Mas, assim, quem colocou ela ali foi a educação. A menina estourou, porque ficou conhecida no país todo, porque foi estudar em Harvard, voltou deputada, depois não ganhava mais, dobrou a votação, praticamente dobrou a votação, veio agora candidata a prefeita de São Paulo. Então você já respondeu, educação dá voto, sim. Sim, dá voto, sim, tudo é política, entendeu? Talvez, não sei, se eu ganhar, e uma das pautas mesmo é a escola pública, e a escola pública por completo. Quem ergue a escola pública? Quando eu falo escola pública, eu falo do professor. Eu falo do aluno, eu falo do pai, da mãe do aluno, da família do aluno, do merendeiro, do executor de serviços básicos, do porteiro, do vigilante, do coordenador. Das ações que envolvem a socialização, e eu digo a você uma coisa, né? eu assessorei a educação por 6 anos. Eu vivenciei um caso de uma escola que teve problema. Ali eu vi claramente que a escola pública funciona. O que ela precisa é ter dinheiro no caixa dela. Você imagina aqui, você tocar isso aqui sem dinheiro no seu caixa? Não tem condição. Não tem. Tem hoje que escola que não tem R$1. Por quê? Porque o dinheiro é todo centralizado na secretaria. Descentraliza o dinheiro da educação para as escolas. Inclusive, é uma sugestão que eu tenho na minha proposta para a vereadora. Descentraliza o dinheiro da educação para as escolas. Eu acho formidável o conselho escolar, porque é representante de pai, de professor, de aluno, da comunidade, de tudo. Nem que saia brigando lá, briguem, mas depois vocês se resolvam, façam as pazes. Mas assim, a escola funciona. Nesse dia, a escola... mais de 50, acho que 17 estudantes passaram mal e ninguém sabia o que foi. E aí, naquele dia, a gente teve que acionar a empresa que fez a limpeza das caixas d'água, para saber se colocou alguma coisa. Então, você tinha empresa que limpa as caixas d'água. Você teve que acionar a cantina que faz a vende... merenda. Não, a cantina que vende lá na escola, vende, vende. Aí, teve que fazer a merenda, teve que acionar as merendeiras, quem faz, o que foi que elas usaram. Teve que acionar o transporte escolar, para saber se os meninos entraram com alguma coisa dentro do ônibus. Então, assim, aí naquele momento eu vi, a escola funciona, gente. Eu tenho aqui todos esses profissionais para dizer o que foi o passo a passo desses meninos. Então, se eu for ganhar daqui a 4 anos, a escola pública, com certeza, defender a escola pública vai me dar outra visão e vai me dar outro patamar em política. Não tem para onde fugir. Por quê? Porque eu tenho casos assim. Eu tenho casos do MEC, eu tenho um caso da Tabata Amaral, eu tenho um caso da senadora Dorinha. Ela hoje é senadora, ela foi deputada. A ex-secretária do Amapá, professora Gorete, ela estava nas urnas e ela era secretária. O secretário de Educação de Alagoas, ele vai concorrer agora à prefeitura. Ele é deputado federal. Quem foi que colocou ele lá?
Agora, fizeram a boa política com a escola pública. Por quê? Porque elevar a autoestima da escola dá volta. Eu queria puxar a cabeça de um político, sentar e dizer assim, olha, elevar a autoestima da escola pública dá mais volta de que cabresto, de que você querer indicar diretor de escola. De você querer usar a escola para fazer palco político. Se você enxergar a escola como ela é mesmo. Porque, cara, se o aluno fica sabendo que quem indicou o diretor foi um político, qual é o respeito que ele tem pelo diretor? Nenhum. Então, assim, eu acredito muito no caminho da política para transformar. Né? E acredito muito que o meu jornalismo independente pode contribuir muito com isso. Porque além de ser jornalismo independente, né, eu faço jornalismo de soluções. Sim. Que não é o jornalismo cidadão, é o jornalismo de soluções. Eu fiz um curso, depois eu fui para São Paulo, convivi com um dos maiores especialistas também. E eu lembro que, quando eu cheguei lá, eu nunca ouvi falar de jornalismo de soluções. E quando eu cheguei nesse curso lá, que ele começou a falar, eu disse, cara, eu encontrei uma razão para o meu jornalismo independente. Entendi. Porque assim, você não pode ser herói da matéria. Você não pode ter heróis na matéria. Então, assim. E aí eu venho estudando muito o jornalismo de soluções. E acho que também pode ser um caminho para poder servir o legislativo da minha capital. É ajudar mesmo, trazer essas experiências do jornalismo de dados, jornalismo independente, jornalismo de soluções, jornalismo de educação para um mandato. E para mim fica claro assim que você está muito preparada, que a política não caiu de paraquedas na sua vida. Você viveu a política de diversos espectros diferentes, né? Desde aquela entusiasta quando você era muito jovem, né? Desde a pessoa de estar dentro do sistema, né? E a pessoa estar fora do sistema, acompanhando o sistema, e aí agora buscando esse novo caminho. Pra gente encerrar, assim, queria curiosidades, assim, das suas matérias, que muitas delas pautaram e tal. Teve alguma matéria que quando você viu o impacto que ela deu e você ficou muito orgulhosa porque foi resolvido aquela denúncia? Foi a matéria do secretário de Turismo, da violência contra a mulher. Porque como eu vi que tava todo mundo com medo de citar o nome dele, e quando eu citei, eles estavam num evento no Rio. E aí o governo teve que sair com uma nota afastando ele. Tudo bem, hoje ele permanece, aí segue, acho que quem tem que tocar isso aí é o próprio governo, a própria justiça está cuidando disso também. Não tenho nada contra ele, inclusive, é uma pessoa muito querida por todo mundo, né? É uma pessoa que trata muito bem as pessoas. Eu fiz questão de dizer isso também, e eu fui criticada quando eu fiz esse elogio. Não é que não foi um elogio, é reconhecer também. Que às vezes ninguém, né? Então, assim. E aí ele foi afastado. E eu lembro que uma pessoa estava com eles no Rio. Eu disse, cara, você acabou com a tua viagem. Porque ninguém tinha dado. Isso você já tinha dado na segunda. No domingo à noite. Aí outro caso foi do senador. Né? A gente tem um senador aqui em Sergipe que ele prega muito Estado mínimo. Sim. E aí eu tô num local e a pessoa disse, olha, o senador colocou a filha para ser com cargo de 19 mil na Sergás. Aí eu disse, foi. Aí quando fui pesquisar no Diário Oficial, eu achei que o filho dele também tinha feito um contrato com a Sergás de 230 mil. Aí eu falei, pô, o cara defende Estado mínimo. Tá. E colocou o filho pra receber esse dinheiro todo e a filha pra receber. Que é o Estado mínimo fora da casa dele. Isso. Né? E eu lembro que quando eu dei, porque eu dei nome e sobrenome, tá no meu Twitter até hoje, eu lembro que quando eu dei, no outro dia ninguém comentou, mas assim, era aquele silêncio, assim, sabe? Assim, as pessoas vinham no meu privado e diziam assim, cara, como é que pode, assim? Foi um comentário em todas as repartições públicas, foram comentários em tudo que é canto, mas assim, ninguém quis pautar, porque tem essa coisa de... a gente sabe como é que funciona, sim, né? Então, sim. Assim, essa foi uma das coisas que eu fiquei feliz. E também fiquei feliz quando eu fiz a denúncia do município que substituiu mil professores por 1.000 estagiários. Por quê? Porque na hora que você sente o silêncio e que o prefeito manda colocar uma campanha no mar, dizendo que investe na educação, então você sente ali. E quando você dá mais outra apertada, ele decide fazer um processo seletivo às pressas e volta com os professores em sala de aula. Detalhe que esse município tem 62% de professores contratados. Então, temporários. Temporários, viu? E aí até agora não se falou também em concurso público.
E aí, quando eu dei uma apertadinha, eu reacendi a história, ele foi e fez o processo seletivo, às pressas. Então, ali eu fiquei sabendo que, não, se não fosse minha denúncia, ele não teria feito nenhum processo, ele não tinha feito nada. Continuaria com os mil estagiários substituindo professores, sabe? Então, assim, é um caminho também angustiante. Porque assim, David, às vezes, eu tiro por mim, às vezes uma pessoa me procura para fazer uma denúncia, achando que vai se resolver. Olhe, não, muitas vezes ninguém dá ouvido. Que se acaba ali. Eu tiro por mim, pelas minhas angústias. Pelas minhas angústias. Eu respondi agora numa entrevista que eu dei hoje, eu falei assim. A diferença agora é eu ter que recalcular a rota. Eu trabalhei 14 anos de bastidor da política, né? Muitos anos. E graças a vocês eu comecei. Graças a você, David, eu revivi minha adolescência, então começou lá, Que né? Eu massa. agradeço mesmo. E aí eu fiquei assim pensando, rapaz, como é que isso aqui vai me ajudar? Sabe? Então, assim, é um caminho difícil. Só que agora, quando eu recalculei a rota, eu descobri que eu estou pensando nos meus projetos, estou pensando em projetos, estou pensando em sugestões, mas eu não vou precisar me desgastar para convencer um político de que aqueles projetos são importantes. Porque agora sou eu quem vou defender. Porque além dos bastidores, além de você fazer o projeto, você pesquisar, de você estudar, você tem que convencer o político que aquele projeto é importante. Então, as situações angústias. Então, eu não preciso mais me desgastar para convencer um político de apresentar o projeto. Então, eu acho que é uma das coisas positivas de estar na disputa agora é essa também, sabe? Então, assim, eu espero que a gente tenha mudanças. A gente precisa eleger mais mulheres, sabe? Tem muitas mulheres aí também concorrendo, mulheres importantes, sabe? Sua expectativa é que nessa próxima legislatura tem uma troca muito grande, você acha, das cadeiras? Eu acho que sim. Né? Eu acho que sim. Olha, eu vou trazer aqui um dado de análise de dados, né? Pela primeira vez, eu vejo o poder dividido entre duas campanhas eleitorais para a majoritária. Uma parte do poder apoia Iandra, outra parte do poder apoia Luiz Roberto. Você percebe quando você assiste sessões, né, de órgãos, né? Então você percebe que o sistema está dividido. E aí eu acho que essa questão de lutar para ir para o segundo turno, né, e você tem duas campanhas fortes com apoio do poder, muito parlamentar que ganha na base do voto também vai ficar um pouco enfraquecido. Eu tenho quase certeza. Sabe? Mas assim, eu digo a você, eu acho que a compra de voto é um câncer na nossa democracia. Porque quando você vende o voto, você fecha a cara. Aliás, o político fecha todas as portas na sua cara. Por quê? Porque já pagou pelo voto. Ele não tem obrigação nenhuma de cumprir mais nada com você. Mas eu não tenho coragem de chegar e conscientizar uma periferia que falta tudo de que não venda voto. Porque muitas vezes é o dinheiro do ano que vai estar naquela casa. Então, assim, as nossas periferias, elas têm urgências. É por isso que elas estão aí, seguindo o joguinho do triguinho, se endividando com o joguinho do triguinho. Por quê? Porque são urgências. Urgências que o poder público não sabe chegar. Não chega na ponta. Sabe? Então, Talvez isso tenha mudado, assim, acho que ao longo do tempo isso vem mudando, né? As pessoas vêm ficando mais conscientes, você minha vê no torcida país, né? mesmo. Você vê no país, assim, campanhas feitas, inclusive, totalmente pelas redes sociais e tal, e dando certo, né? Obviamente, o nosso país é muito desigual, mas a gente vê que as pessoas vêm entendendo, sabe? Poxa, eu votei assim no ano passado, no próximo Eu espero que a gente tenha ficou uma a mesma renovação. coisa, né? Não, A gente tem parlamentares bons. não tem. A gente não tem como negar isso, mas a gente precisa também que mulheres ocupem, né? De fato, duas novas cadeiras foram criadas, né? Isso. E vão ter Mas duas. perdemos Emília, né? Que Emília sai para candidata majoritária, assim. Aí você tem. Bom, eu acredito. Teve. A professora faleceu, aí entrou um homem. Então você tem uma fragilidade, assim. A bancada feminina precisa se fortalecer, né? E eu torço muito mesmo de que a gente consiga eleger mais mulheres, não só em Aracaju, nas demais municípios, sabe? Minha torcida mesmo. Aliás, no Brasil todo, né? Não é só em Sergipe. Mulher, você tem ideia, é só você saber quanto tempo tem que o Senado criou o banheiro feminino.
14 anos. 14 anos. É mesmo? O banheiro feminino do Senado só tem 14 anos. Caramba. Então, e aí você precisa ver Não, a primeira senadora falando de como fazia para usar o banheiro. Usava o banheiro de baixo. Não tinha um banheiro feminino. Então, assim, a mulher na política a gente precisa considerar que a mulher na política é uma coisa nova. Né? Mesmo a gente tendo governadores aqui no país, mesmo a gente tendo prefeitos aqui, a gente tem muitos prefeitos aqui. Né? A gente tem Gararu, que é mulher, a gente tem Glória, que é mulher, a gente tem Capela, que é mulher, Lagarto, que é mulher, sabe? A gente tem... deixa eu ver. A gente tem muitas mulheres mesmo, assim, acho que Riachão, tem muitas mulheres. E que algumas deram muito certo, sabe? Outras não, mas... Aí eu sempre digo, as que mandaram mesmo deram certo. Porque o homem, quando chega até para trabalhar nisso. Gleice, ó, pra gente finalizar, seu recado final e como é que a gente consegue ter acesso às suas redes sociais, acompanhar as suas notícias, que eu acho que mesmo no período eleitoral você não vai deixar de dar as suas notícias, não tem como, né? Mas eu queria que você, pra gente encerrar, desse aí o seu recado final e falar das suas redes pro pessoal ir acompanhar aí. Então, primeiro eu quero agradecer, viu, David, aqui pelo convite mesmo. Fiquei muito feliz com o espaço. Eu fico feliz quando vejo um espaço desse bem estruturado, bem pensado. Por quê? Porque a cabeça do nosso povo é o empreendedor. Principalmente na cultura que é difícil empreender, né? Você sabe. Então, eu fiquei muito feliz mesmo e muito orgulhosa, viu? Muito orgulhosa. Para onde eu for, eu vou falar muito bem sobre você e sobre o seu local. Obrigado. Badalando mesmo fiquei muito feliz mesmo. Eu tô aí, né, pré-candidata, vamos começar a campanha mesmo para valer. Eu sempre digo que voto não se pede, voto se conscientiza. E eu espero que quando começar, a partir do dia 16, eu conscientize. Então, se você quer participar dessa conscientização, acesse minhas redes sociais, Gleice.Queiroz no Instagram, Gleice.Queiroz no Twitter, Gleice.Queiroz no Facebook e Gleice.Queiroz também aí, nosso blog, que vai e mexe, mas a gente está voltando com ele, a gente precisa voltar com ele. Mas assim, pode ter certeza, nas minhas redes sociais, só eu mexo, assim, só eu atualizo, sabe, para ter essa segurança também, porque às vezes chega uma denúncia, não, só eu atualizo, só eu tenho acesso, porque é uma proteção às nossas fontes. Então, assim, eu pretendo continuar por muito tempo assim. E nos acompanhe, sabe? Eu acho que eu não sei me autoelogiar. Eu sempre digo isso. Eu tive dificuldade com o slogan por conta disso. Porque quando eu começava a dizer, ai, determinada, coragem, eu falei, gente, eu não sei me autoelogiar. E ficou um slogan de que pela escola pública, pela mulher e por você. Então, assim, nos siga e espero que passe rápido também, porque eu vou lhe contar. Nossa, gente. Mas você trabalha tantos anos com política, mas não é a mesma coisa. Não, o bastidor não é a mesma coisa que você tá na vitrine, né? E o nome já disse, vitrine, né? Quem tá na vitrine tá mais exposto, assim, então, assim... Mas, assim, eu pretendo mesmo, independente do resultado, mas eu pretendo ter fôlego para continuar no jornalismo independente. Estou por ele mesmo, sabe? Porque ele consegue me empoderar, mas eu preciso buscar costas quentes nesse momento. Não tem para onde fugir. E principalmente numa terra como nossa, que é uma terra histórica de coronéis, né? E que não muda tão fácil. Né? Não muda tão fácil e não muda sozinha. Então tem que buscar costas quentes. Gleice, muito obrigada mesmo, viu? Obrigado. Espero que você tenha gostado do nosso papo. Gostei bastante. Foi interessante conhecer aí toda a formação, né, dessa jornalista, dessa cidadã, agora pré-candidata vereadora, mas que tem uma paixão enorme pela educação, pela escola pública principalmente. E eu desejo sorte nessa sua caminhada. Eu sei que, independente do resultado, você não vai parar de defender aquilo que você acredita. Sim. E quem já foi impactado pelo bem que você faz na nossa sociedade sabe da sua importância e que você continue resiliência, sorte e a cabeça muito boa, porque é difícil, né? Lidar com tudo isso. Mas eu desejo muita boa sorte para você, viu? Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Bom, galera, chegamos ao final de mais um episódio. Vocês poderem conhecer aí a história da Gleice Queiroz, de toda a construção, né? É importante saber aí como é que se constrói uma mulher que tem a coragem de entrar para a política e
conseguir galgar mais espaço do que ela já tem. Então, espero que a gente tenha acrescentado aí nesse episódio para você. Então, segue a gente, se inscreve no canal. Se ficou alguma dúvida, pode mandar pergunta que a gente manda para ela lá. E espero vocês no próximo episódio. Até a próxima.